Registra aí o tema: casamento do menor emancipado. Registra aí. Registra aí. Registra aí. Registra aí. Registra aí. Registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntaram-me: um jovem de 17 anos emancipado pode se casar? A idade núbil para um homem não seria 18 anos? Eu respondo: primeiramente, pessoal, o Código Civil de 2002 define como idade núbil 16 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Nós não temos muitas disposições diferenciadas para homem e para mulher, apenas por ser ligada ao gênero, Nós temos algumas regras, por exemplo, que estão ligadas aí à força, por exemplo, física. O homem tem mais força física que a mulher. Então, em relação à resistência física, talvez tenhamos diferenças de normas, de leis para homens e para mulheres, mas na maioria das vezes os direitos, as garantias, os prazos, as idades são todas iguais, e isso é em obediência ao princípio constitucional da igualdade entre homem e mulher, Então, não temos mais, como tínhamos antes, idades diferentes para o casamento para o homem e para a mulher. Nós tínhamos antes diferenças grandes na legislação em relação aos atos jurídicos quando praticados por homens e por mulheres. Isso não existe mais, Nós tínhamos inclusive mulheres sendo aí relativamente incapazes, estando aí dependendo da assistência do seu marido, da autorização do seu marido para praticar qualquer ato jurídico. Então isso não existe mais. O exercício aí da sua autonomia, ele é pleno para ambos os sexos, Então, enquanto a emancipação, gente, a emancipação nós não podemos esquecer que ela confere capacidade civil plena ao menor. Então, a emancipação é um ato jurídico que confere capacidade civil plena. Jamais poderíamos falar, como muita doutrina, muitos juristas vêm dizendo, que a emancipação confere maioridade. Ela não confere maioridade. A única forma que a gente tem de passar a ter maioridade é completando 18 anos. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Existe forma de mudar a idade em que a pessoa passa a ter capacidade civil plena? Sim, isso já aconteceu há pouco tempo atrás no nosso ordenamento jurídico. Mas não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de maioridade civil aos 18 anos, que é a nossa regra atual, e a forma de alcançar a maioridade civil em função de se completar 18 anos de idade. Então, ter 18 anos é um fato e nada muda esse fato. Nada vai encurtar a idade da pessoa para que ela tenha, ou vai aumentar a idade da pessoa para que ela passe a ter capacidade civil em função de um ato jurídico que foi praticado, Então, maioridade a gente só adquire completando a idade em que o ordenamento jurídico definiu como maioridade, no nosso caso, 18 anos, Então, nós temos que a emancipação ela pode ser feita em relação a menores entre 16 anos completos e 18 incompletos. Emancipar significa conferir a esse menor capacidade civil plena. É o menor capaz, Então, ele não é maior, ele é menor ainda, tem menos de 18 anos, porém, totalmente capaz. E aí, nós temos uma questão bastante complexa, que é onde a doutrina se divide, O artigo 1517 do Código Civil diz o seguinte: o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Então, pelo artigo 1517, quem precisa de autorização para o casamento é o menor e não o incapaz. Então, nós temos que o casamento civil é um ato solene, nós temos que seguir a solenidade desse casamento para que ele tenha validade. Não podemos comprometer com vícios.
não ter autorização, sendo menor, mesmo sendo capaz, não tendo autorização dos seus pais, esse ato pode estar eivado de vícios. Então, existe parte da doutrina, como eu disse, parte erra dizendo que a emancipação confere maioridade. Isso não tem dúvida de que está errado. Agora, mesmo assim, existe grande parte da doutrina, e aí incluindo os registradores civis, muitos deles, né, entendem que é possível que o menor plenamente capaz, porque emancipado, possa se casar sem autorização, tá? Pela leitura do artigo 1517, isso não é possível. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, gente, o fato de ter capacidade civil não pode implicar em direito de exercer todos os atos que o maior de 18 anos pode, né? Todas as liberalidades, todas as possibilidades que estão aí defendidas pela legislação para os maiores de 18 anos, a gente não pode pensar que elas também se aplicam às pessoas que são capazes. E aí pensando nos menores, porém capazes, tá? Por que não, gente? Imagina que uma situação muito comum, que todos nós passamos por ela. O fato da pessoa ser emancipada com menos de 18 anos, mas emancipada, faz com que ela possa tirar a carteira de motorista, já que a idade do Código de Trânsito para que a pessoa seja habilitada, né, 18 anos, ou seja, é necessário que seja maior. É possível, então, tirar a carteira de motorista só porque eu sou emancipada? É também um ato da vida civil, e a emancipação confere capacidade civil. Só que nós temos uma legislação específica dizendo que, nesse caso, para esse ato, não é a capacidade que é suficiente para que esse ato seja praticado, né? E sim 18 anos. Da mesma forma, o casamento, tá? Então, no meu ponto de vista, o casamento do menor emancipado também exige autorização dos seus pais, dos seus representantes legais, tá bom? Então é isso aí. Beijo carinhoso e até breve.